Galera, bom dia, né? Bom dia para todos nós. Possamos ter aí uma boa quarta-feira de aula para todos, né? Gente, abram aí na página. A gente inicia hoje o nosso quinto tema, né? Que é a nossa terceira unidade, beleza? Em história, hoje a gente está iniciando a nossa terceira unidade. Finalizamos aí a segunda unidade, né? Os assuntos, só para a gente fechar o conteúdo. E a gente inicia agora a página 136, abro aí na página 136, o colonialismo no século XX, beleza? Então vamos aqui, a leitura e a explicação, como a gente vem fazendo sempre, beleza? Então acompanha aí, página 136, ok? Vamos lá, o colonialismo no século XX, ou seja, o que é esse colonialismo do século XX? Lá no século XVI, a gente teve o primeiro colonialismo, né? Que foi aquele período lá de colonização dos europeus aqui na América, né? Portugal colonizou o Brasil, a Espanha colonizou os nossos países vizinhos aqui, Argentina, Uruguai, Paraguai, Colômbia, né? A Inglaterra que colonizou lá os Estados Unidos, isso tudo no século XVI, XVII, né? E agora a gente tem o colonialismo do século XX, que também é conhecido como neocolonialismo, ou seja, o novo colonialismo, que a gente vai ver que vai ser mais voltado ali para aquele chamado imperialismo, também conhecido como imperialismo ali da África e da Ásia. Beleza? Vamos lá, nossa parte. Vamos aqui, a leitura e a explicação. Então acompanha aí, página 136, né? A partir do final do século XIX, as potências econômicas da Europa, além do Japão e dos Estados Unidos, conseguiram impor seus domínios ao restante do globo terrestre, sobretudo África e Ásia. Ou seja, o que é esse colonialismo? É o domínio dessas potências europeias, né, e também dos Estados Unidos e do Japão, é o domínio sobre os países ali da África e da Ásia, e também aqui na América Central, né, alguns países aqui da América Central que foram dominados pelos Estados Unidos, certo? Então vai ser um período de domínio desse pessoal aí, dessa galera aí dos europeus, dos americanos, dos Estados Unidos no caso, e do Japão. Beleza? Vamos lá. Com o intuito de buscar novas fontes de energia, mercados consumidores e matérias-primas mais baratas, alguns países da Europa, os Estados Unidos e o Japão lançaram sobre os povos do mundo... Sobre os povos do mundo que acabaram se submetendo diante da superioridade militar e econômica imperialista. Se lançaram sobre os povos do mundo, ou seja, essa galera passou a dominar esses outros países, né? A partir da sua dominação econômica, através da sua dominação militar, né? Na verdade, você tem aí o porquê que eles vão fazer isso. Primeiro, porque eles precisam de matéria-prima. Está ocorrendo nesse momento aqui a chamada segunda revolução industrial. Então, está precisando-se de matéria-prima para fazer essa revolução, para aumentar essa produção industrial. Então, onde é que eles vão buscar essas matérias-primas? Na África, na Ásia, em alguns pontos da América do Norte, certo? E, logicamente, também buscar mercado consumidor. O que é mercado consumidor, gente? Mercado consumidor é pessoas para comprar produtos industrializados. Então, eles precisavam vender esses produtos que eles estavam produzindo. Onde é que eles vão vender também? Nesses locais, na África, na Ásia, vão ser mercados consumidores. Então, eles estão em busca de mercado consumidor, matéria-prima barata e mão de obra barata também, né? Esses locais vão ter mais mão de obra barata do que na Europa e nos Estados Unidos, por exemplo. Então, também estão em busca de mão de obra barata. Então, esse é o motivo pelo qual esses países se lançam a dominar esses outros países, certo? Existe uma justificativa de que seria... eu estou invadindo ali para levar civilização, que é o pensamento positivista da época, né? Lembre que a gente viu ano passado em sala que o positivismo ele surgiu ali no século XIX. Ele é uma daquelas ideologias que surgem no século XIX, né? Esse positivismo que dizia que existiam sociedades que eram mais civilizadas do que outras, existiam mais progresso em uma do que outras. Então, usando essa ideologia, esses países aí da Europa, o Japão e os Estados Unidos vão dominar outros países, dizendo que está levando para lá o quê? Uma civilização, tornando esses países civilizados, fazendo um favor.
Mas na verdade o que eles queriam era isso aqui que a gente falou: matéria-prima, mercado consumidor, gente para comprar produto industrializado, mão de obra barata, tudo. Essa era a grande intenção desses países ao dominar esses outros países, beleza? Cadê? Essa ação, além de acentuar um caráter nacionalista, ocasionou um fenômeno de expansão, causando forte concorrência entre os países expansionistas, que passaram a estabelecer suas fronteiras de forma estratégica, seja por meio da força militar, seja por acordos diplomáticos. Uma questão aí importante, né? Essa corrida aí para dominar vários países, para ter mão de obra barata, para buscar matéria-prima, essa corrida gerou um conflito entre essas potências, né? Essas potências começaram a ter um desgaste, né? Porque elas passaram a concorrer por territórios. E isso vai gerar, gente, lá na frente, a gente vai ver que vai ter como consequência desse colonialismo do século XX, vai ter como consequência a Primeira Guerra Mundial. Então a Primeira Guerra Mundial ela vai ser basicamente um efeito desse colonialismo, dessa disputa por países, certo? A dominação imperialista não se deu apenas em termos militares ou econômicos, mas também culturais e políticos, ou seja, não era só questão militar e econômica, né? Existia também aí uma questão de dominação cultural, né? Ou seja, levar a cultura da Europa, a cultura dos Estados Unidos para esses países, né? E também a questão política, né? A dominação política. Então, era uma dominação total dessa região. Esses países dominavam totalmente, culturalmente, politicamente, economicamente, militarmente. Tudo era feito através dessas questões aí, certo? Missões religiosas católicas e protestantes buscavam levar aos povos submetidos os valores das metrópoles, ou seja, aquela questão de levar a religião do seu país para outro país. Isso aconteceu também no colonialismo do século XVI. Lembrem que quando os portugueses chegam aqui no Brasil, naquele primeiro colonialismo, né, eles trazem aí como religião oficial o catolicismo, né? E eles aculturam os índios, ou seja, tiram a cultura dos índios e colocam a deles. A mesma coisa vai tentar acontecer aqui, um domínio cultural, né, através principalmente da religião, certo? Tranquilo? Então vamos lá. Os missionários também acabavam agindo como informantes das condições locais, como as riquezas e os conflitos em voga. Ou seja, primeiro as missões religiosas, né, que diziam que iam para melhorar a vida dessa galera, mas essas missões religiosas acabavam informando qual era a situação daquele país. Se estava fácil o domínio, se estava complicado, né? Do mesmo modo, as resistências locais não foram apenas militares, mas também culturais. Muitas foram de maneiras pelas quais os povos submetidos ao imperialismo conseguiram se libertar de suas metrópoles nacionalizadoras. Ou seja, existiu uma resistência. Lógico que a galera não chegou lá e dominou assim facilmente. Existiu resistência, existiu guerra, existiu conflito, existiu uma resistência militar e cultural, né? A cultura dos povos lá não se submetia facilmente à cultura dos europeus e dos americanos e dos japoneses, né? Então existia uma resistência. Claro que existia uma resistência, assim como também existia uma resistência lá no século XVI e XVII, quando os europeus chegam aqui na América, né? Essa ação expansionista também é chamada de neocolonialismo. Olha aí, né? Se a gente for falar, a gente pode chamar isso de colonialismo do século XX, pode ser chamado também de imperialismo e pode ser chamado também de neocolonialismo. Vocês podem ver esse assunto com esses três nomes. Colonialismo do século XX, né? É mais conhecido como imperialismo, né? Ou também neocolonialismo. Neo, gente, é novo, né? Por que novo colonialismo? Porque já tinha existido um lá atrás. No século XVI e XVII houve aquele primeiro colonialismo lá, né, dos europeus aqui na América. Então isso é um neocolonialismo, é um novo colonialismo, agora mais voltado lá para a Ásia e para a África, né? Um dos aspectos das resistências culturais foi o religioso, com a confirmação de rituais e crenças religiosos, mesmo diante da presença dos invasores, como foi o caso do Mahdi Madis, que estudamos no 8º ano, né? Então, o que é que a gente vê aí? Que houve uma resistência cultural, ou seja, como é que você resiste culturalmente? Não perdendo os seus costumes,
né? Então o povo lá da Ásia e da África mantinha a sua cultura, mantinha seus costumes fortes. Para quê? Para que eles não fossem submetidos a essa cultura europeia, essa cultura americana. Então houve aí sim uma resistência não só militar, como também cultural desses povos. Beleza? As guerras e o imperialismo. Vou só iniciar esse tópico aqui, depois a gente finaliza. O imperialismo, que é o neocolonialismo, né? Colocado em prática a partir de meados do século XX, como já estudamos no 8º ano, resultou na expansão do capitalismo industrial e comercial como sistema econômico e submeteu outros povos em favor das nações metropolitanas, em especial a Europa, os Estados Unidos e o Japão. Ou seja, é aquela questão do imperialismo, né? É aquela questão da expansão do capitalismo. Lembre que quando a gente tem lá o início do capitalismo industrial, que é lá na Revolução Industrial no século XVIII, e agora você está expandindo esse capitalismo. Quando você faz o imperialismo do século XX, você expande esse capitalismo industrial. Então é o período onde vai começar a ocorrer as industrializações em outros locais, porque é a expansão do capitalismo industrial. Beleza? Daqui a pouco eu volto com mais assunto.